a mais um art vlog e dessa vez a gente vai estar inaugurando o meu novo sketchbook. E para inaugurar ele, a gente vai fazer um desenho utilizando giz pastel oleoso. E não é a primeira vez, na verdade, que eu uso giz pastel oleoso, eu já usei ele para alguns desenhos mais simples. Ou também para desenhos de Estúdio Ghibli, como por exemplo esse aqui, que foi o último que eu fiz. Mas dessa vez a gente vai tentar fazer um negócio um pouco diferente. Falando um pouquinho do sketchbook, eu comprei ele nesse tamanho A5, que é um tamanho que eu gosto muito. E ele é da marca Canson. E a gramatura dele é de 100 gramas. As folhas dele são brancas e são destacáveis. E no total são 80 folhas. Sobre o giz pastel oleoso, eu estou usando dessa marca Pentel. E tem várias opções, com várias quantidades diferentes para comprar. Eu peguei desse de 50 cores. E eu gostei bastante, eu não tenho muita referência com outras marcas para poder comparar, porque eu só usei essa, mas eu gosto muito. Bom, e essa é a aparência de um giz pastel oleoso. Ele é nesse formato mais redondinho. E depois no desenho vocês vão ver que ele é bem cremoso. E para mim esse é um dos principais fatores do porquê é tão satisfatório usar esse giz. Falando um pouco sobre o desenho, enquanto eu estou desenhando, inicialmente eu estava pensando em fazer algum desenho inspirado no Monet ou no Van Gogh, enfim, até que eu encontrei um desenho no Pinterest que é basicamente o Snoopy gritando naquela cena, enfim, naquele quadro do grito. E aí, pra mim, esse aí já foi o vencedor na hora. E é isso, eu vou tentar adaptar aqui, né? Porque na imagem que eu vi no Pinterest, ele é mais quadrado. E aí aqui eu quero transformar ele mais na vertical pra, enfim, pra preencher toda a folha, né? Quando eu vou fazer um desenho que é inspirado em alguma outra coisa, seja uma foto, seja uma outra obra de arte, eu costumava ficar muito apegada à referência original e tentar fazer o mais parecido possível com a referência original. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que nem sempre fazer exatamente o que está na referência é o que vai ser o seu desenho se tornar legal, ou até mesmo harmônico, sabe? Então, vocês vão ver que aqui nesse desenho do Snoopy, e do grito, né, enfim, eu vou tentar mudar algumas coisinhas para que torne mais fácil o meu processo, mas que não perca, digamos assim, a essência daquilo que eu quero transmitir. Então a ponte, vocês vão ver que a primeira coisa que eu não vou colocar é aquelas pessoas que ficam ali atrás, porque eu acho que ok se eu tirar nesse desenho. E outra coisa também é os braços da ponte. Vocês vão ver que eu não fiz exatamente como é na referência original. Eu deixei bem mais simples, mas que ainda assim transmite a ideia daquilo que eu tô desenhando. E vai ficar mais fácil para mim pintar justamente porque eu tô usando o giz pastel oleoso. E vocês vão ver que ele é uma ferramenta um pouquinho mais limitante. E aí, aproveitando o gancho para falar sobre essa questão do giz pastel oleoso ele ser uma ferramenta um pouquinho mais limitante, eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque muitas vezes quando a gente vai fazer um desenho, a gente já tem uma imagem muito clara daquilo que a gente quer que seja o resultado. Mas com o giz pastel oleoso isso é basicamente impossível, eu diria, né? Pelo menos para mim, que não tenho muita experiência, eu não consigo ter muita ideia de como que vai ficar. Justamente porque ele é uma ferramenta que você não consegue trazer toda aquela riqueza de detalhes que você conseguiria fazer, por exemplo, com, sei lá, uma tinta acrílica. Então, eu acho que é uma boa ferramenta caso você seja uma pessoa assim que sabe que é tudo muito perfeito e tal, e não que vai ficar um resultado perfeito, no caso, é porque você vai ter que justamente se desapegar dessa sua expectativa. Mas uma dica que eu dou sobre o giz pastel oleoso e que vocês vão me ver fazendo muito nesse desenho, é que eu gosto de passar uma cor como base, assim, e daí depois eu passo outra cor por cima pra dar uma preenchida. Eu não passo muitas e muitas camadas porque eu gosto que fique com esse aspecto do giz pastel oleoso.
que fique com essa textura, sabe? Então, passar muitas vezes, muitas camadas, eu acho que acaba perdendo um pouquinho dessa textura. Mas enfim, eu acho que ele é um material bastante legal. E como eu falei no começo do vídeo, ele é bastante cremoso, então é bem satisfatório passar o giz pastel oleoso no papel. E também é uma opção econômica, é bem acessível o valor do giz pastel e ele também não exige nenhum tipo de folha específico para usar ele. E nenhum outro material extra, né? Não precisa de pincel, não precisa de godê, enfim. Então eu acho que é um bom material se você quiser desenhar e se divertir. É isso.
Bom, gente, esse foi o resultado final do desenho. Como eu falei antes, eu gosto muito dessa textura que fica no desenho com o giz pastel oleoso. E também é um processo bem relaxante aí se você quiser tentar na sua casa. E é isso. Se você gostou de acompanhar esse processo e se gosta de vídeos como esse, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like no vídeo e até a próxima. Tchau!